A Marlúcia perguntou, uma vez iniciada a reposição do cortisol com hidrocortisona, há alguma chance da adrenal voltar à produção normal ou esse uso será para sempre? Essa também é uma pergunta muito frequente de acontecer. Olha, eu vou te responder isso de uma forma com que eu falo para os meus pacientes. Qual é o momento onde é necessário se fazer uma reposição de cortisol? O momento necessário é numa fase crônica, onde você já passou daquela fase aguda e que manteve o nível de cortisol por muito tempo lá em cima e daqui a pouco você vai começando a cair, né? E esse cortisol chega aqui em níveis infrafisiológicos. Por que a adrenal perde essa capacidade de responder ao estímulo de ACTH? Primeiro, por conta do estresse oxidativo que essa adrenal sofreu dentro das suas células, num localzinho que nós conhecemos como mitocôndria, que é uma organela que tem lá. Porque é lá dentro da mitocôndria, das células da glândula que produz o cortisol, no caso eu estou falando aqui da adrenal, do córtex da adrenal, onde você vai produzir. Então, se você tem um estresse oxidativo importante e você submete essas mitocôndrias a um estresse oxidativo, um estresse mitocondrial e entra num quadro de insuficiência mitocondrial, você tem que pensar o seguinte, naquele momento você tem que fazer a reposição do cortisol para que esse cortisol consiga continuar cumprindo o seu papel, uma vez que a adrenal não consegue mais responder ao estímulo naqueles momentos de pico, que são os momentos de pico fisiológicos. Então é por isso que muitas pessoas perguntam, Dr. Ronald, eu não posso tomar isso aí só pela manhã e depois fico tranquilo o resto do dia? Não. Por quê? Justamente porque nós estamos imitando a natureza. O que a gente faz nessa situação é fazer aquele cortisol nos momentos de pico. Lembrem que eu falei para vocês que a meia-vida do cortisol base, do bioidêntico, da hidrocortisona base, é de 2 horas, e daqui a pouco ela começa a sair e vai ser excretada de você. Mas o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, eu não consigo encher uma caixa d'água que está furada. Ou seja, se a gente vai corrigir o ciclo circadiano desse paciente, se a gente vai antioxidar essa pessoa, se a gente vai fazer essa suplementação, mas se essa pessoa continuar com o ciclo circadiano completamente desequilibrado, comendo mal, se estressando demais, sem conseguir dormir bem, ela vai estar consumindo tudo aquilo que eu estou dando para ela e o pouquinho que ela consegue produzir. E desse jeito, pessoal, dificilmente essa pessoa consegue se ver livre do cortisol. Tá? Isso é importante, é uma pergunta importante. Então, se a gente está tendo todo aquele trabalho de antioxidar, corrigir e suplementar, é preciso que a pessoa faça a parte dela também. É preciso que a pessoa vá dormir no horário, corrigindo o seu ciclo circadiano, que a pessoa coma correto e não apenas comer correto, comer nos horários adequados. Isso é importante. Na proporção de macronutrientes adequada, proporção entre carboidrato, proteína, gordura. A pessoa precisa jogar para dentro dela nutrientes também que a adrenal vai utilizar no seu metabolismo para poder fazer o trabalho que ela tem que fazer. Então, a questão é essa, tá? A gente consegue recuperar sim. Quanto tempo, Dr. Ronald, a gente vai conseguir recuperar uma adrenal? Não sei. Por quê? Porque isso não depende de mim. Isso depende muito mais do comportamento dos pacientes do que do médico de uma forma geral, tá?